A inflação é, a rigor, baixa, não é uma inflação elevada. Ocorre que o poder de compra dos salários, numa economia dolarizada, não contempla a capacidade de compra dos trabalhadores. E está terrível para o povo. Está muito ruim para o povo. Para eu que sou professor universitário, não, mas para o povo, está muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E as pesquisas já mostram isso, e o ânimo popular, basta falar com as pessoas, frequentar sindicatos. Semana que vem vou dar um curso no sindicato aqui dos eletricitários. Então, eu vejo nos sindicatos o ânimo, os professores, alunos, muita gente aí falando com gente do Brasil inteiro. Então, inflação é baixa, ainda que crescente. De outro lado, o problema fundamental não é esse, o problema é o baixo poder aquisitivo dos salários, poder de compra dos salários, numa economia que é dolarizada. O segundo aspecto é que o debate ou a reflexão sobre economia rebaixada se reduziu à macroeconomia. Então, o problema é a macroeconomia. Ora, a macroeconomia é uma produção ideológica da burguesia. Entende? Se eu tivesse assistindo Kaleski, lá na Polônia, que é um teórico que combinou Marx com alguns elementos de Keynes, etc., eu ainda estaria no campo da economia política. Mas a macroeconomia que está aí, e que habita e faz a cabeça dos economistas, com o Blanchard, com o Rommel na pós-graduação, etc., essa macroeconomia é a versão ideológica dos interesses da classe dominante. E buscar coerência na macroeconomia. É por isso que os macroeconomistas dizem, bom, alinhou a política cambial, mas a política fiscal deixou problema. Então, arrumemos a política fiscal, mas aí a política monetária não está dando conta. Sempre tem um desalinho, vamos dizer assim. Nunca se chega a uma situação, vamos usar uma expressão aqui, de equilíbrio, ou de perfeição no manejo da política econômica, porque é impossível, porque o caos da produção capitalista, num país dependente e periférico de maneira mais acentuada e com regras, inclusive, mais claras, essa macro não tem efeito nenhum. Então, aquilo que o Haddad diz, olha, os números são bons, e o Lula repete, os números são bons. Quais são os números bons? O PIB cresceu, tem que explicar como cresceu. O desemprego está baixo, tem que explicar os salários. Tudo isso está claríssimo. Então, como eles ficam idolatrando a macroeconomia, que é o instrumental ideológico da burguesia, e como, no fundo, eles querem arrumar esse capitalismo, para que esse capitalismo funcione bem e funcione para os trabalhadores numa política de inclusão que contemple, é certo, a reprodução ampliada do capital e os privilégios de classe da burguesia, mas dê algo também de cidadania. Ora, isso é uma ilusão. E se apoiar, então, nesses dados que a macroeconomia torna como sacrossantos, PIB, taxa de inflação, política monetária, juro, câmbio, etc., tem que ter muito cuidado no trabalhar isso, mas tem que ser trabalhado isso desde o ponto de vista da economia política. Ocorre que o debate sobre política econômica, ele suprimiu a reflexão sobre economia política, que é o conflito das classes. Então, ficam buscando, sobretudo nas faculdades de economia, aí o debate está terrível, não há debate algum. A reflexão é muito rebaixada. Então, as pessoas já estão se dando conta. Aliás, reproduzem aquela famosa frase da Conceição Tavares, que era uma lulista também, de quando acordava, quando dormia, que o povo não come o PIB. Até a Conceição sabe disso. Até a Conceição Tavares sabe disso. Então, veja, nós temos que... Não dá mais para tolerar essa ignorância que campeia aí como se fosse cientificidade. Essa macroeconomia, aqui eu quero recordar algo, Anderson, e não quero me estender mais. Quando se estabeleceu a política econômica do Plano Real, aquilo foi um golpe de classe, não no sentido golpista, petista, não, um grande golpe de mestre, mas era a ascensão dessa coesão burguesa. E eles estabeleceram aquilo que os economistas chamam de tripé. Eu não vou me estender sobre isso, porque todo mundo já sabe o que é. E ali começou um debate sobre macroeconomia, que estava Armínio Fraga, Gustavo Franco, Pércio Arida, André Lara Rezende, todos eles. Agora o André Lara Rezende descolou um pouquinho. É o único que eu leio, porque
Ele conhece bem o mundo anglo-saxão, do MIT, foi coleguinha lá do Ben Bernanke, da Reserva Federal, ele conhece aquele mundo. E como ele é um homem rico e metido no mundo das finanças, e tem um mínimo de rigor intelectual, eu acompanho ele. Inclusive, veja, ele é casado com a ideia de, por exemplo, rigor fiscal. Não vai pensar que o André Lara, que ele tem agora uma margem de manobra nessas circunstâncias, ele não saiu desse enfoque teórico. Eu acompanho isso milimetricamente, só que não dá para fazer esses debates por aí, porque é inútil. Então, o que está acontecendo? Toda essa ladainha e os indicadores são bons, mas o povo vai mal. Isso, aliás, isso era uma característica do Delfim. Outra coisa, nós temos uma lição do desenvolvimento capitalista nosso, Anderson. O desenvolvimento capitalista nosso cresceu com PIB exuberante, sobretudo no segundo PND de Geisel, no chamado milagre brasileiro, etc., e ampliou a superexploração da força de trabalho. Então, taxas de crescimento do PIB, desemprego baixo, tem que ser visto sob circunstâncias concretas. Lá na ditadura, era o reino da superexploração. Agora também, com o reforço de uma economia exportadora e com um Brasil degradado do ponto de vista industrial. Então, a emergência do que eu chamo de desenvolvimento capitalista rentístico, que cancelou para sempre o sonho desenvolvimentista e a possibilidade de um Brasil grande, industrial, etc., está liquidado. Isso não tem. Isso aqui aparece uma forma da apologia da China, percebe? Mas o Brasil, um país periférico, nós não pode nem sonhar em imitar qualquer coisa que se faça na China, nos Estados Unidos, na Índia, ou na Alemanha decadente, na Europa decadente. Então, esse desencontro é fruto dessa decadência da profissão dos economistas, do rebaixamento do seu horizonte teórico e da falta de rigor teórico e exigência política do debate público. Mas isso só poderá ser feito novamente quando a crise emergir com força e colocar em questão não só a República Burguesa e esse simulacro de ordem democrática, colocar os poderes da República. Lamentavelmente, isso está sob o comando da direita, mas quando isso for colocado a sério, talvez a gente tenha a chance de abrir um espaço para as questões fundamentais do Estado, da economia, do regime de classes e da cultura. E aí se abrem, talvez, as portas para uma reflexão sobre a Revolução Brasileira.